Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que até aqui o Senhor tem estado conosco. Tua presença, Senhor, é fiel em nossas vidas. Nos reveste do teu poder e nos reveste da tua presença. E oramos, Pai, pela bênção tripla. Oramos por novos começos, por portas abertas e por saúde. Que a tua mão de poder seja sobre nossos filhos. O Senhor guarde a nossa entrada, a nossa saída. O Senhor guarde a nossa casa, coloque uma cerca viva ao redor da nossa casa. A tua palavra diz, Pai, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Por isso, Pai, guarda os nossos filhos, guarda o nosso caminho, guarda a nossa casa, guarda nossos projetos, nossos sonhos e tudo que estiver ligado a nós, no nome de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu lar. Que alegria estar aqui essa noite com você. E Deus me deu uma palavra, e a palavra é: cancele e não tire os seus olhos de Jesus sobre toda palavra negativa, toda palavra que tenta derrubar você. Existem palavras que são lançadas com um objetivo: lhe desanimar e acabar com o seu dia. Eu estava ouvindo a ministração de um pastor americano e ele dizendo que toda semana ele estava sempre muito alegre, muito feliz, muito contente, inspirado. E quando chegava no domingo para pregar, ele entregava tudo aquilo que Deus colocava no coração dele e se derramava no altar. Mas bastava ele ouvir uma crítica ou um comentário negativo para acabar com o restante do domingo dele e já entrar a semana triste, desanimado, infeliz. E quando eu li aquilo, eu entendi uma coisa: existem palavras que derrubam. Satanás incita pessoas para lançar palavras para lhe derrubar. A Bíblia nos diz em Tiago capítulo 3, preste atenção nessa passagem, Tiago capítulo 3, verso 10, da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Porventura a fonte deita da mesma abertura água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode acaso uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Pessoas que da sua boca sai bênção e maldição são pessoas que não estão debaixo da sabedoria divina. Na verdade, a sabedoria que está operando na vida deles, a Bíblia diz que é uma sabedoria carnal, é uma sabedoria diabólica, não é a sabedoria de Deus. Porque de uma boca não pode sair duas fontes, não pode sair uma fonte doce e uma fonte amarga, salgada. Entenda uma coisa, tem palavras que são lançadas contra a gente e essas palavras elas têm um objetivo: nos desanimar, nos desencorajar e nos fazer retroceder. Você sabe que Jesus, quando estava para ir para a cruz, a Bíblia diz que ele recebeu conselhos de não ir para a cruz. E quando ele recebeu esse conselho, ele disse: afasta de mim, Satanás. Afasta de mim, Satanás. Por quê? Porque tem palavras que querem mexer com o seu destino. Tem palavras que querem mexer na sua identidade. Tem palavras que vêm tão brutais, tão negativas, tão ruins,
para fazer você se sentir uma pessoa que você não é. Uma pessoa, sabe, que você é uma pessoa boa, mas aquela palavra é uma palavra tão tóxica, uma palavra tão negativa, que ela vem, sabe, e ela vem para contaminar, para intoxicar você, para fazer você pensar que você não é uma pessoa boa, para fazer você pensar que você é um nada, ou que você é um ninguém, ou que você não presta, ou que você é uma pessoa injusta. Você sabe que na internet, as pessoas muitas vezes destilam seu ódio, sua raiva, sua inveja, sua indignação. E quando você recebe em uma postagem sua um comentário negativo, um comentário de uma pessoa, sabe, que lhe odeia, ou uma pessoa que está invejando o que você tem, ou inveja onde você chegou, aquilo ali pode de alguma maneira mexer com você. Aí você pergunta, profeta, e como sobreviver a essas palavras que nos derrubam? Só existe uma maneira de sobreviver a essas palavras. Eu quero perguntar para você, antes de dar a receita aqui para você, de como sobreviver a essas palavras que derrubam, essas palavras que desanimam, que desencorajam. Eu tenho uma pergunta para você. Isso já aconteceu com você? De você estar a todo gás, sabe, animado, eufórico, com muitos sonhos, com muitos projetos, com seus olhos brilhando ou falando de algo bom que está acontecendo na sua vida e de repente alguém chega e joga um balde de água fria em você, dizendo para você que não vai acontecer, dizendo para você que o mar não está para peixe, dizendo para você que você está se orgulhando, que é muita vaidade no seu coração. Eu fico assim, entristecido realmente, sabe? De ver pessoas que elas vestiram a identidade de acusadores. E a Bíblia diz que o acusador dos nossos irmãos é o diabo. É o diabo que acusa. A Bíblia diz como que pode você reparar no argueiro que está no olho do teu irmão e não ver a trave que está no teu próprio olho. Tenha cuidado com as críticas, tenha cuidado com os comentários. Talvez você diga assim, não, mas eu falei mesmo. Eu vou lhe dizer uma coisa, da nossa boca não pode jorrar duas fontes. Você não pode profetizar bênção e profetizar maldição. Você não pode, sabe, querer um elogio semeando crítica. Você não pode querer bênção semeando acusação. Você não pode querer portas abertas semeando discórdia, semeando confusão, conflito entre os irmãos. A Bíblia diz que Deus abomina quem semeia discórdia entre os irmãos. A Bíblia diz isso. Tenha cuidado de mexer nesse terreno. Você está mexendo com leis espirituais. Eu quero que você grave bem o que eu vou falar. Palavras são sementes. Palavras são sementes. E eu fico pensando, será que as palavras que saem da minha boca têm sido, sabe, sementes boas? Será que as palavras que têm saído da minha boca estão produzindo frutos na vida das pessoas? Eu espero que sim. Agora, você tem que entender uma coisa. Toda semente ruim que você lançou, toda semente de desonra, toda semente de acusação, toda semente que você derrubou alguém, toda semente que você, sabe, ofendeu alguém, que você machucou alguém, que você de alguma maneira denegriu uma pessoa, você vai ter colheita disso. Porque nossas palavras são sementes. E você sabe, uma semente, ela vai frutificar, uma semente vai dar frutos, ela vai se tornar uma grande árvore e muitas vezes nós estamos debaixo de uma árvore que não é de bênção, porque nós plantamos uma semente ruim, saiu da nossa boca uma semente ruim e agora está trazendo frutos ruins. É por isso que nós temos que semear palavras boas para termos uma colheita de frutos bons. Segura essa palavra. E você sabe, tem palavras que, sabe, destroem a gente por dentro. Tem palavras que são do inferno. Tem palavras que vêm, sabe, para acabar com o dia da gente. Mas você tem que entender uma coisa, existe uma maneira de você vencer essas palavras que vêm para abalar você, essas palavras que vêm para destruir. De repente eu estou falando com pessoas aqui que ouviram um comentário negativo a seu respeito.
De repente eu estou falando com pessoas, sabe, que ouviram uma opinião de alguém sobre a sua vida e aquilo ali entristeceu profundamente, você não consegue esquecer aquilo ficou grudado dentro de você e isso de alguma maneira derrubou você do seu ministério, derrubou você do seu trabalho, derrubou você dentro da sua casa, derrubou a sua autoestima, sabe, derrubou, sabe, aquele espírito vencedor que estava em você, de coragem. De repente alguém usou ou foi usado pelo diabo para lançar uma palavra, uma semente dentro de você, uma semente má, uma semente ruim dentro de você, para lhe derrubar, para lhe destruir. Mas eu venho aqui em nome de Jesus. Eu venho aqui em nome de Jesus. Eu quero que você preste bem atenção nessa palavra, para quebrar essas palavras que vieram contra você para lhe derrubar. Eu quero declarar que nenhuma palavra maldita vai ter poder contra a tua vida, vai ter poder contra teu casamento, vai ter poder contra as tuas finanças, vai ter poder contra teu ministério. Eu quero declarar em nome de Jesus que toda a palavra que foi lançada para te derrubar está por terra, em nome de Jesus. Se você crê junto comigo, diga: eu creio, profeta, eu recebo essa palavra em nome de Jesus. E ó, eu estou quebrando coisa na tua vida, então não libera coisa negativa. Tá? Eu estou quebrando palavras negativas, palavras ruins, palavras malditas. Não planta de novo. Não planta. Porque muitas vezes nós colhemos o que nós plantamos. Sabe, tem pessoas, certa feita, olha que interessante que aconteceu. Eu estava conversando com outro pastor e ele me contando a respeito das lutas que um outro amigo dele estava enfrentando no ministério. E essa mesma pessoa disse assim para mim: você sabe, essa pessoa sempre atacou os outros, sempre atacou, sempre falou, sempre criticou. E agora, olha o quanto de ataque está vindo contra ela. Bem, deixa eu lhe dizer uma coisa, tem palavras que nós plantamos lá atrás e que Deus guarde, Deus livre para que você não colha isso. Sabe, eu tenho dito a Deus: Senhor, se alguma palavra impensada saiu da minha boca, retira essa semente, eu cancelo no mundo espiritual, me dá sabedoria no que falar, porque eu quero se houve palavras no passado negativas, palavras ruins, palavras de limitação que eu coloquei sobre alguém, palavras, sabe, de alguma palavra mesquinha que saiu da minha boca, Senhor, eu quero reverter isso, abençoando, liberando palavras de bênção, porque não quero ter nenhuma colheita na minha vida de palavras negativas lançadas. Você tem que entender uma coisa: se você quer colher algo diferente, pare de plantar coisas negativas e plante coisas boas, palavras de ânimo, palavras de sucesso, palavras de prosperidade, palavras de avanço, palavras de vida. Amém? Nós nos fartamos daquilo que nós falamos também. Segunda coisa, para você vencer as palavras que te derrubam, olha para Jesus. Porque ninguém recebeu tanta pedrada na vida que nem Jesus. Sabe, Jesus, ele não fez o mal. Jesus não prejudicou ninguém. Jesus, ele era todo amor, todo bondade, todo coração. E mesmo assim as pessoas o criticavam, mesmo assim ele enfrentava seus acusadores, e as pessoas estavam tentando a todo momento derrubar Jesus, e ele estava firme no propósito dele. Eu aprendi uma coisa: se você quiser cumprir o seu destino, você não vai conseguir agradar a todos. Eu vou repetir isso porque isso marcou a minha vida e vai marcar a vida de muita gente. Pode anotar aí o dia e o horário que você recebeu essa palavra. Toda pessoa que quer viver o seu destino, ela não tem como agradar a todos. Toda pessoa que quer viver o seu destino, ela não vai conseguir agradar a todos. Jesus, para viver o seu destino, ele não conseguiu agradar a todos. E não é porque ele não podia, é porque ele nos deu um exemplo, que toda pessoa que quiser viver o seu destino vai enfrentar contradições. Talvez você diz assim: ninguém me critica, profeta, eu sou uma pessoa assim que eu cuido só da minha vida. Talvez não esteja vivendo completamente o propósito que Deus tem para a tua vida. Deus tem coisas maiores para a sua vida, mas tem coisas que você deveria entrar e não entrou, com medo da crítica, ou porque você, sabe, quis de alguma maneira ficar muito na sua. Porque toda pessoa que estiver vivendo o seu destino completamente, plenamente, ela vai ser criticada por alguém. Se você diz assim: ninguém me critica, tem algum problema então aí? Tem algum problema? Não tem como. Toda pessoa que está
vivendo o seu destino, ela vai ser criticada, ela vai enfrentar desafios, ela vai muitas vezes ter que ouvir coisas que ela não quer ouvir. E essa é uma verdade que você tem que entender. Amém? Então olha para Jesus. Alguém te falou uma coisa sobre a sua imagem? Sabe, eu não gosto de piada com pessoas que têm pouco cabelo porque eu tenho pouco cabelo. Então, quando as pessoas falam, né, e fazem piadas, claro que isso me entristece, mas eu levo hoje numa brincadeira, eu não dou bola. Sabe, eu sei quem eu sou, eu sei o que Deus fez na minha vida e eu estou tão feliz com Jesus que não importa o que me digam, sabe, eu sei quem eu sou. Mas tem pessoas que a palavra sobre a sua imagem lhe machucou profundamente. Alguém lhe feriu, sabe, na sua imagem, e você diz assim, profeta, foram tão injustos comigo. Bem, aprenda a olhar para Jesus, seja resiliente. Há pessoas que querem te provocar para fazer você brigar, há pessoas que querem te desanimar. E eu vou dizer uma coisa, tem gente que está com muita vontade de derrubar a gente, que quer o nosso lugar, que quer nos ver caídos. Sabe que tem gente que nos acompanha, uma coisa interessante que eu tenho notado, tem gente que acompanha a gente, sabe, lê as coisas da gente, às vezes copia as coisas da gente, mas não é capaz nem de curtir. Aí a gente fica pensando, por que essa pessoa não fez isso? Bem, talvez ela esteja muito atarefada, ou talvez ela esteja só esperando o momento de atacar você. Nós não sabemos. De qualquer forma, nós precisamos nos manter em Deus, porque se o Senhor não nos guardar, a Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Por isso, que toda palavra que veio contra você para te derrubar caia por terra agora. Em nome de Jesus, eu quero declarar que você não vai parar, que você não vai desanimar, que você não vai se deprimir, você vai levantar disso. Amém? Sacode agora a poeira, levanta disso em nome de Jesus, porque está vindo um tempo novo para a tua vida e eu vim aqui anunciar esse tempo novo. Nada vai te derrubar e você vai viver o destino que Deus tem para a sua vida. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, quero declarar agora o Salmo 91, o salmo profético que nós temos declarado aqui. Amém? Também, rapidamente falando dos nossos livros que vão te ajudar, vão te abençoar muito. Você pode adquirir lá no meu site, que está aqui na descrição do vídeo. Tenho certeza que vai ser bênção na tua vida, vai ser bênção na tua casa. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar no nome de Jesus Cristo agora. Senhor Deus e Pai, coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa e eu oro crendo a Deus que tu és um Deus de milagres, tu és um Deus de maravilhas e que nessa noite, Pai, o Senhor falou com pessoas que estão me ouvindo, estejam elas me assistindo pela televisão, no YouTube, que nesse momento haja, Pai, haja um toque poderoso do teu poder sobre a vida dessa pessoa e sobre tudo que estiver ligado a ela.
E eu oro agora na autoridade do nome de Jesus, cancelando toda palavra maldita contra ti, contra teu casamento, contra teus filhos. E eu quero declarar por terra em nome de Jesus. E cada pessoa que colocou os 3 pedidos aqui nos comentários, cada pessoa que está pedindo por um novo começo, uma nova empresa, um novo negócio, uma nova oportunidade, toda pessoa que está pedindo por uma porta aberta e toda pessoa, meu Deus, que está pedindo pela saúde de alguém, eu apresento diante de ti todos os comentários que num ato profético estão sendo colocados nesses 50 dias de oração. Senhor, meu Deus, coloca a tua mão agora sobre a vida dessa pessoa. Vem com teu poder agora sobre ela. Vem com a tua graça sobre ela agora, no nome de Jesus Cristo. Muda a sua história, muda a sua vida. Reverta, Senhor, todo tipo de situação na vida dela. Em nome de Jesus, eu declaro agora, Senhor, vida sobre ela, saúde sobre ela, prosperidade sobre ela, milagre sobre ela agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo, que ela seja livre, que ela seja liberta agora, que toda palavra que veio contra o negócio dela seja quebrado, que toda palavra que veio contra a família dela seja quebrado, que toda palavra que veio contra a vida sentimental dessa pessoa, que ela nunca seria feliz, que ela nunca seria uma pessoa de valor, que ela nunca seria uma pessoa grande, uma pessoa de poder, uma pessoa que conquistaria. Senhor, eu cancelo toda palavra negativa, toda palavra ruim, toda palavra maldita, toda palavra que não é bênção. Eu cancelo no poder e na autoridade de Jesus Cristo e declaro agora saúde à vida dessa pessoa. Todo aquele que está doente seja curado agora. E eu digo ao câncer, renda-se ao nome de Jesus. Eu digo às dores do corpo, rendam-se ao nome de Jesus Cristo. Ser curado, ser livre, ser liberto em nome de Jesus. Amém e amém. E agora você vai fazer o seu ato profético. Você vai compartilhar com 7 pessoas, em nome de Jesus, que por 7 caminhos, toda maldade, toda inveja, toda contrariedade vai embora. E preste bem atenção, são 50 dias de oração. E nesses 50 dias você vai estar comigo às 6 e 7 da manhã e às 18 horas, completando 100 orações em 50 dias. 100 representa uma medida cheia, representa uma medida completa. Eu creio na plenitude de Deus que vai entrar na tua vida através desse propósito. Essas 3 coisas que você colocou aqui nos comentários, um novo começo em algo, uma porta e saúde, essas 3 coisas, vai haver uma plenitude de Deus que vai tocar nesses 3 pedidos. Amém? Você crê nisso? Então declare eu creio aí nos comentários. Escreve aí, se você não escreveu os 3 pedidos, escreve os 3 pedidos e compartilha com 7 pessoas. Que Deus te abençoe. Amanhã, se Deus quiser, 6 e 7 da manhã, estaremos juntos em oração e veremos a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor te proteja. Até mais. Até mais. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos: nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Também oro, Senhor, para que a paz de Deus habite ricamente na casa dessa pessoa. Declaramos em nome de Jesus saúde nesse lar. E oramos para que haja salvação dentro dessa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo, que o Senhor possa trazer um avivamento dentro dessa casa. Oro também, Senhor, por suprimentos sobrenaturais. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Senhor, libera recursos sobre a nossa vida. Coloca nas nossas mãos prosperidade. Abra portas, Senhor. Nos leva às pessoas certas e nos conduza com a Tua graça e com o Teu favor. Nos dê sabedoria, Senhor, para vivermos o nosso dia. Nos dê graça, Senhor, para podermos avançar, para podermos crescer e glorificar o nome de Jesus. E também oro, Pai, para que todo atrapalho caia por terra. Todo tipo de obra contrária
que vem para perturbar o caminho dessa pessoa, que vem para impedir o crescimento dela, caia por terra agora. No nome e na autoridade de Jesus Cristo, nós declaramos que todo espírito de confusão, de atrapalho, está por terra. Não pode continuar, no nome de Jesus Cristo, e dizemos, escuta aqui, mal, pega tudo que tu tem mandado contra a vida dessa pessoa e saia em nome de Jesus Cristo. Senhor, cobre-os com teu poder, guarda esta casa, guarda esta vida, no nome de Jesus Cristo. Senhor, e toda pessoa que está pedindo a solução para um problema, para uma dificuldade, Senhor, dá uma sabedoria sobrenatural para essa pessoa. Como diz em Tiago, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e nada lhes impropera coisa alguma. Senhor, dá uma sabedoria especial, dá uma direção para essa pessoa e que ela ouça a tua voz, abra os seus ouvidos, Pai, para ouvir a tua voz, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero nesse momento glorificar a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Temos visto sua graça, temos visto a sua glória e podemos testemunhar da sua bondade. Amém? E eu quero começar essa oração com 2 testemunhos para a glória de Deus. O primeiro testemunho é o testemunho da Damares. Ela escreveu assim: ouvindo as orações do Senhor, eu consegui sair de um relacionamento extremamente tóxico. Com a força das orações das 6 da manhã e das 6 da tarde, eu consegui me libertar. Casei e meu esposo não podia ser pai, mas para a glória de Deus hoje estou grávida de 3 meses. Agradeço pela força que o Senhor traz para nós mulheres que tantas vezes sofremos. Agradeço a Deus, louvado seja o Rei dos Reis. Amém e amém. Glória a Deus. Olha que interessante o testemunho da Damares. Ela não conseguia sair de um relacionamento tóxico. Às vezes a pessoa está numa situação, ela não consegue sair de forma natural. Ela não consegue, por mais que as pessoas digam para ela, não, você tem que se posicionar, você tem que pensar em você. Ela não tem força dentro dela. Quando ela é tocada por Deus, ela recebe força para sair de uma situação difícil. E a minha oração é para que toda pessoa que está passando por uma situação difícil, parecida com a da Damares, o Senhor venha intervir. E você vê aqui, houve um processo. Primeiro ela se libertou de um relacionamento tóxico, depois ela conheceu o marido que ela está, casou com esse homem e ele não podia ter filhos. Graças a Deus o Senhor operou o milagre e agora já tem um bebezinho a caminho. Ou seja, um processo de transformação, um processo da riqueza de Deus derramada sobre a vida de uma pessoa que ora. É por isso que você não deve desistir de orar. Toda pessoa que quer ver milagres tem que começar uma vida de oração. Guarda isso, toda pessoa que quer ter uma vida de milagres vai ter que começar a ter uma vida de oração. A vida de oração vai fazer você ter uma vida de milagres. Amém? E o segundo testemunho é da Edna. Ela escreveu assim: graça e paz. Tem uns 15 dias que o Senhor liberou uma palavra profética de cura para uma pessoa que estava sofrendo com dores na gengiva, na parte superior. Eu tomei posse, pois estava passando por esse processo há mais ou menos 3 meses, com dores intensas na gengiva, no rosto, que subiam para a cabeça. Desde então tomei posse da palavra e não estou sentindo mais nada, para a honra e glória do nosso Deus. Muito obrigado pela sua vida e pela vida da sua família. Jesus Cristo cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Amém? Eu glorifico a Deus, porque Ele é um Deus de milagres que tem feito o extraordinário. Eu quero dizer para você que está aí, que não importa a tua situação, Deus pode entrar nessa situação e mudar a tua história. Ele transforma vidas. Acredite, talvez você entrou aqui com um problema grave, com uma situação que você não vê saída. Busque a Deus. Busque a Deus. Busque uma vida de oração e você verá o extraordinário na sua vida. Amém? Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você. E você que me acompanha pela TV Bandeirantes e não é inscrito ainda no meu canal do YouTube, inscreva-se agora. Amém? É só você ir lá no YouTube e colocar Vinícius Siracete. Eu estou orando diariamente com milhares e milhares de pessoas às 6 da manhã, às 18 horas.
mude a sua vida através de uma vida de oração. Amém? Quem está no seu ouvido? Quem é que chega aqui? Quem tem acesso aqui? Será que você é o tipo de pessoa que ouve todo mundo? Que dá acesso a todo mundo? Que todo mundo chega e fala uma coisa e você acredita? A Bíblia nos diz em Provérbios 11:14: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Todos nós temos pessoas que nos influenciam, pessoas que estão nos nossos ouvidos. A questão é, essas pessoas têm sabedoria de Deus para nos aconselhar? Porque a Bíblia diz que na falta de sabedoria a gente cai. Mas no conselho de sabedoria nós prosperamos e somos abençoados. O grande problema é ouvirmos pessoas que querem, de alguma forma, até tentar nos ajudar, mas sem a sabedoria de Deus, ela acaba mais nos atrapalhando que nos ajudando. Há pessoas que nunca construíram nada na vida e querem aconselhar você. Você não deve aceitar o conselho de todos. Você tem que orar e pedir a Deus: Senhor, me dá discernimento para aquilo que eu ouço. Tem gente que ela se inclina para tudo que dizem. Então alguém diz uma coisa aqui, ela se inclina, outro diz uma coisa ali, ela se inclina para aquele conselho. Ei, você precisa de discernimento. Você precisa de conselhos, mas você precisa de conselhos certos na sua vida. Eu já vi gente dentro da igreja dando conselhos errados para uma pessoa, para uma casa, para uma família. Tem gente que já perdeu muito dinheiro por ter dado ouvidos a conselheiros que não estavam em cima da sabedoria, que não tinham a sabedoria de Deus no coração. Ou seja, as perdas acontecem porque você está numa direção errada. E muitas vezes foi motivado por um conselho errado. Você precisa olhar para o histórico daqueles que estão vindo falar nos teus ouvidos. Ou seja, onde essa pessoa está na vida? Porque a pessoa vem para dar um conselho para você de prosperidade, mas ela está quebrada financeiramente. Ela vem dar um conselho para você de família, de casamento, mas ela já está no 6º rompimento na vida dela. Como que essa pessoa pode te ajudar? Será que essa pessoa já tomou boas decisões? Essas pessoas honram a Deus? Será que a intenção dessa pessoa, dentro do coração, é realmente te ajudar? Ou ela está sendo motivada, às vezes, por um desejo egoísta? Nós temos que começar a pensar nisso, porque infelizmente há pessoas que são enviadas pelo diabo. O diabo envia pessoas também. Ele enviou Dalila para desencaminhar Sansão. Ele enviou Judas para trair Jesus. Ou seja, o inferno está sempre tentando atrapalhar o destino daqueles que amam e buscam a Deus. É por isso que nós precisamos, todo conselho que recebermos, temos que consultar a palavra de Deus, temos que consultar o Espírito Santo, temos que orar. Toda decisão na nossa vida tem que estar envolvida em oração, tem que estar embrulhada em oração. Porque uma decisão errada pode levar anos para consertar e às vezes nem conserta. Só Deus, só um milagre de Deus para consertar. Então, para quem eu dou ouvidos, é importante e também crucial para que eu viva o extraordinário de Deus na minha vida. Se você tem vozes erradas falando com você, você vai ter decisões erradas. Olha que forte isso. Então você permite com que uma pessoa que só fala besteira, é o espírito da crítica na vida dessa pessoa, é o espírito da mentira,
sabe, essa pessoa tem uma vida dupla e ela vem e fala no seu ouvido e você acredita nela. E ela acaba de tirar você do propósito de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, tem muita gente que mente. Tem muita gente que inventa. É por isso que a Bíblia diz, passará céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. A palavra de Deus é confiável. A palavra de Deus é confiável. Quando você, sabe, não souber o que fazer, vá para a palavra. Porque a palavra sempre tem o norte certo para a tua vida. Escreve isso aqui nos comentários. A palavra sempre tem o norte certo para a minha vida. Se você fica perto de amigos que se comprometem com as suas falas, que tudo o que sabem fazer é fofocar, é falar mal dos outros, parentes que vêm para te agitar, eles não estão te movendo em direção ao teu destino. Eles estão, na verdade, sendo um atrapalho, um espírito de confusão na sua vida. Tem gente que já chegou para mim e disse assim, eu não sei o que fazer. Tem gente que disse assim para mim, eu não sei o que fazer, porque um me diz para fazer uma coisa, o outro me diz para fazer outra. Ei, todos os conselhos que você ouvir, o filtro é a palavra de Deus. E depois de você ouvir a palavra, vá orar. Senhor, me guia na minha decisão. O sucesso, a prosperidade, o avanço e até mesmo as muitas bênçãos que Deus tem para a nossa vida vêm de conselhos que recebemos de Deus, da palavra de Deus e de pessoas de Deus, porque tem pessoas de Deus que são enviadas para o nosso caminho para nos abençoar. Então, pessoas que estão te dando conselhos de relacionamento, que já passaram por N rompimentos, o que essas pessoas vão te ajudar? Pessoas que têm sugestões de como você deve gastar o seu dinheiro. Compre isso, invista aqui, aqui está um ótimo negócio. Mas eles não podem nem pagar suas próprias contas, porque hoje o que mais tem é gente que fala de resultado que nunca teve. Gente que, sabe, nunca teve resultado sólido, resultado verdadeiro, e só porque tem uma certa influência, tem voz, foi dado voz para essa pessoa, sabe, ela pensa que pode dar grandes conselhos. Mas às vezes você olha para a vida dessa pessoa, ela nunca conquistou nada na vida. Eu vou dizer uma coisa para você, tenha cuidado com quem você está ouvindo, nem tudo que se ouve é verdade. Nem tudo que se ouve é verdade. Confira. Veja bem se isso é verdade. A Bíblia diz que pelos frutos nós conhecemos. Pelos frutos. Certo? Não é por aquilo que se diz, é pelos frutos. Então eu posso estar aqui diante de vocês, estou, sabe, ministrando todos os dias, mas você precisa conhecer os meus frutos. Não é só o que eu falo para você, porque gente para ensinar bem tem aos montes. Tem gente que prega muito melhor que eu, fala muito melhor, sabe se comunicar. Mas você olha para a vida da pessoa e você vai encontrar ali, sabe, frutos podres, uma vida dupla. Uma pessoa que fala mal de todo mundo, mas a vida dela é uma vida, sabe, totalmente desorganizada, desordenada. Então, entenda. Essa pessoa que está lhe dando o conselho, seja quem for aí no seu trabalho, na sua igreja, essa pessoa tem integridade? Essa pessoa tem credibilidade? Essa é uma pessoa de excelência? Ela está prosperando no caminho dela? Ela é uma pessoa de família que pode lhe ajudar? O Salmo 119, verso 169 diz: chegue a ti o meu clamor, ó Senhor, dá-me entendimento conforme a tua palavra. Sabe o que o salmista estava dizendo aqui? Senhor, me dá discernimento sobre aquilo que entra nos meus ouvidos. Senhor, me dá discernimento sobre o que está entrando aqui nos meus ouvidos. É isso que nós precisamos, sabe? Orar a Deus. Senhor, me dá discernimento sobre aquilo que está entrando nos meus ouvidos. Tem coisa que você tem que discernir na hora. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Eu já ouvi pessoas que perderam tudo por maus conselhos. Eu já vi gente largar casamento por maus conselhos. E um detalhe, nós estamos falando de pessoas dando maus conselhos, mas às vezes é o próprio diabo que vem,
sabe? E sugestiona algo para a pessoa e a pessoa acredita. Tudo que você ouvir, veja se é de Deus. Veja se é de Deus, veja se é a vontade de Deus para que você não erre, para que você não tome um caminho errado, mas para que você siga a direção de Deus para a sua vida. Eu deixo essa palavra no teu coração. Eu sei que essa palavra é uma palavra profética para você. Amém? É uma palavra profética, é uma palavra de direção. Deus está falando aqui com você. Deus está lhe direcionando. Deus está lhe direcionando, Deus está lhe guiando e você vai ser muito abençoado. Amém? Eu quero, antes de declarar o Salmo 91, eu tenho 2 recados importantes. O primeiro é da Academia Kingdom Global. O que é a academia? É uma plataforma para treinar você no seu propósito, para você aprender a ouvir a voz de Deus, e ali tem conteúdos exclusivos, onde eu ensino para você a ouvir a Deus sobre teu propósito, sobre dons, sobre os 5 ministérios, sobre questões emocionais, ou seja, tem N coisas. Você pode se inscrever na nossa academia através do nosso site www.vinicius17.com.br. E o meu segundo recado para você é que domingo agora, nós às 9 da manhã vamos ter o nosso culto em Alphaville. Você é nosso convidado. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120. E para você que quer se aprofundar no conhecimento de Deus, você que quer participar de um evento profético, um evento único, você pode ir até o meu site e ali pegar o endereço da onde é a sede do meu ministério em São Paulo, na Barra Funda. Nesse domingo às 18 horas, para você que quer mergulhar no profético, certo? Então, não é uma igreja, é um evento profético, é um evento para aqueles que querem mergulhar, certo? Para aqueles que amam os dons espirituais, amam ouvir a voz de Deus. Você vai pegar o endereço e você vai ir até a minha sede, nesse domingo às 18 horas. Só que tem um detalhe, as vagas é por ordem de chegada. Nós vamos ter apenas uma parte das cadeiras reservadas para quem é nosso aluno da academia. Então, quem é aluno pode reservar antes o seu lugar, que a gente não vai deixar outra pessoa sentar no teu lugar. Agora, os demais lugares é por ordem de chegada. Então, lotou o lugar, independente de você ter estado a 2 horas, está a 2 horas de São Paulo, não tem mais lugar, não tem mais vaga, vai ter que retornar. Aí você diz, mas por que não faz uma inscrição online? Nós fizemos isso, mas as pessoas não valorizaram. E daí acabam deixando, sabe? Muitas vezes, pessoas que querem ir, que estão na lista de espera, às vezes perdem de ir. Então a pessoa não vai e não deixa o outro ir também. As coisas não são assim. Então os portões vão abrir às 4h30 da tarde, às 16h30, certo? Os portões vão abrir às 16h30. Lotou, ninguém mais entra, certo? Então vai ter que ser assim. E se você é aluno da academia, você entra em contato com o nosso pessoal e você pode reservar o seu lugar. E os demais lugares é aberto ao público que está faminto por Deus, que quer mais de Deus, certo? Então a gente tem que fazer isso por uma questão de ordem, certo? E se você ainda não adquiriu nossos livros, adquira através do meu site. Esse livro aqui, Café com Jesus, é um devocional profético incrível que vai te abençoar. E esse aqui é o livro Sonhos. Deus fala conosco de muitas maneiras, inclusive através dos sonhos. E você pode adquirir os nossos livros, certo? Então, eu quero agora declarar o Salmo 91 e pedir a você que está aí junto conosco que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Compartilha com os teus amigos, com os teus parentes, com as pessoas próximas. Manda aí para o máximo de pessoas em nome de Jesus. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite,
nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Eu quero agora orar por você, apresentar você diante de Deus. Coloca aqui nos comentários, escreve assim: nada faltando, nada quebrado, tudo completo. Que significa a palavra Shalom. A palavra Shalom representa isso, representa paz, prosperidade e representa que não há faltas, não tem nada quebrado e que existe plenitude na tua vida. Amém? Então escreve isso. Nada faltando, nada quebrado, tudo completo. Amém? Eu quero que também você ore por nós. Nós temos 2 grandes desafios. Estamos em rede nacional, na TV Bandeirantes, de domingo a domingo, e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV, certo? E Deus tem nos abençoado, que temos conseguido vencer e avançar. Precisamos das orações de vocês. Amém? Vamos orar? Permita-me orar por você em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo eu apresento a vida dessa pessoa e a sua família diante de Ti. Que essa família seja uma família unida, uma família de amor, uma família que a paz de Deus esteja no meio deles. Derrama da Tua graça sobre eles e livra-os de todo mal, livra-os de todo laço Satanás. Senhor, eu abençoo esta casa. Oro também por toda pessoa, Pai, que tem trabalhado muito, para que o Senhor renove suas forças, o Senhor renove seu ânimo, o Senhor libere uma unção fresca sobre a cabeça dela e que ela receba um novo ânimo do Senhor. Oro também por todo aquele que está enfermo fisicamente ou emocionalmente e declaramos no nome de Jesus Cristo a cura total e completa dessa pessoa, que todo câncer, toda alergia, artrite, artrose, reumatismo, todo tipo de problema no coração, nos rins, no fígado, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com teu poder. Também toda pessoa que está com depressão, angustiada, aflita, que ela seja livre em nome de Jesus. E toda pessoa, meu Deus, que precisa de clareza, toda pessoa que precisa romper, que precisa avançar, Senhor, toque com teu poder agora, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que o Senhor visite essa pessoa de uma forma sobrenatural. Toque-a com teu poder, toque-a com a tua graça, Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu oro para que haja uma liberação sobrenatural sobre a vida dessa pessoa. Senhor, que toda dor que ela tem nos braços, toda dor que ela tem nas pernas, cesse completamente em nome de Jesus Cristo. E eu oro, Senhor, por essa pessoa que não vê saída. Senhor, dá uma solução sobrenatural para ela. Oro, Senhor, também para que dentro da casa dela haja uma intervenção. Eu oro em nome de Jesus para que toda briga renda-se a Jesus Cristo, toda confusão renda-se a Jesus Cristo, todo atrapalho renda-se a Jesus Cristo e que a mão do Senhor seja sobre a vida dessa pessoa, que as coisas fluam, que as coisas funcionem, que as coisas avancem em nome de Jesus Cristo. Oramos também para que o Senhor abra as tuas portas na nossa vida, Senhor, e que o Senhor traga as pessoas certas por nosso caminho. Senhor, desfaça todo o laço de Satanás agora e que todo tipo de armadilha do inimigo, todo tipo de atrapalho seja agora quebrado em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós pedimos a tua visitação na nossa vida. Senhor, libera do teu poder sobre nós. Oramos também, Senhor, por um suprimento sobrenatural, recursos financeiros, contratos sendo fechados e o melhor de Deus entrando na nossa vida. Senhor, abra as oportunidades de ouro para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus Cristo. Abre portas, Pai. Abre portas. E eu apresento diante de Ti agora
o pedido de oração de cada pessoa. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que todo o atrito na vida dessa pessoa, toda a confusão que cerca a vida dela, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Senhor, visita esse lar. Também oramos para que a fome por Ti, pela Tua presença, por mais de Ti, Senhor, encha a vida dessa pessoa e que ela se renda à Tua presença, que ela se renda a mais de Ti. Senhor, toque-a com Teu poder, toque-a com a Tua graça, toque-a com Teu favor, que a presença do Espírito Santo encha esse lugar e que todo jugo do inferno, todo peso espiritual na vida dessa pessoa, na casa dela, seja dissipado agora em nome de Jesus. Cancelamos toda palavra maldita direcionada contra ela, toda inveja lançada contra ela e declaramos: não prosperará. E que esta vida, Pai, possa viver os planos e os projetos do Senhor. Também oramos por todo aquele que tem sonhos, que tem projetos, que está trabalhando em algo. Senhor, abençoe essa pessoa, para que em todas as coisas, tudo aquilo que ela está colocando diante de Ti, Senhor, tenha o Teu toque, tenha o Teu favor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Eu espero que você tenha sido abençoado. Não esqueça de compartilhar agora. Amém? Você não pode só receber. Você tem que aprender a compartilhar, porque isso é uma lei espiritual. Quem planta, colhe. Plante agora essa oração na vida de alguém e amanhã, às 6 horas da manhã, estaremos juntos aqui em oração com a graça de Deus. Um forte abraço, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos nesse 4º dia de oração que coisas que demorariam muito tempo acontecerá em dias, que haja aceleração divina em todas as áreas da nossa vida, em documentos, em papéis, em negócios, em projetos, em sonhos e também na salvação de todos da nossa casa e da nossa família. Senhor, nós declaramos que a Tua mão está sobre nós e te pedimos, Pai, ajude-nos a não nos confundir com as oportunidades da vida, com as coisas que nos cercam. Oramos para que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos tire de todo tipo de ferramenta forjada do inimigo contra nossas vidas. Também cancelamos no mundo espiritual todo ataque das trevas contra a nossa vida e contra a nossa família. Cancelamos toda obra maligna invocando o nosso nome e declaramos por terra no nome de Jesus Cristo. Está por terra todo tipo de espírito de opressão, todo mal, a maldade levantada, a contrariedade levantada, a tristeza, a angústia, todo sentimento ruim, todo sentimento negativo, sai, 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 em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar que a mão do Senhor está sobre essa casa. Guarde-os, Pai, e livre-os. Também oro para que a paz se estabeleça dentro dessa casa. Que haja paz nessa família, que haja saúde nas crianças, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo e que essa família seja uma família abençoada no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu estava ouvindo um homem falar, e isso me deixou impressionado, que ele era uma pessoa saudável, mas de mês a mês ele ficava doente. Ou era uma gripe, ou era uma dor de garganta, ou era um problema de coluna, ou era uma dor que aparecia numa parte do corpo. Quando ele viu que isso não era normal, e ele foi ao médico, ele fez todos os exames, não havia nada, ele concluiu que aquilo era espiritual.
Só que ele não tinha conhecimento nenhum que aquilo era espiritual, ele só sabia que aquilo ali não era normal. Daí ele entrou numa igreja, olha só, entrou numa igreja. E ali, quando ele entrou na igreja, a obra de Deus aconteceu na vida dele. Daquele dia em diante, ele começou a ter a vida normal. Não digo que ele nunca mais se engripou, que ele nunca mais teve uma dor de garganta, que ele nunca mais teve um problema no ciático. Só que ele teve problemas normais. Porque às vezes o anormal é espiritual. O anormal é maligno. Não é que Deus está colocando a doença. Não, Deus não tem culpa disso. Mas a pessoa, quando ela está vulnerável espiritualmente, o inimigo vem e toca sim na saúde, toca sim no corpo físico dela. Aí você pergunta, por que você está falando isso, profeta? Porque eu quero que você entenda que tem coisas que é espiritual. É espiritual, não adianta. Nós fazemos grandes floreios porque é espiritual. E hoje eu quero falar sobre 4 coisas que você precisa abandonar para viver o novo de Deus. Tem coisas que Deus tem reservado para nós, mas nós só teremos acesso ao que Deus tem reservado se nós tirarmos certas coisas da nossa vida. Existem coisas que temos que nos libertar, certo? Escreve aqui nos comentários, tem coisas que precisamos nos libertar. Não dá para aceitar o que é anormal. Não dá para aceitar. Não tem como você aceitar. Tem coisas que são anormais. A primeira coisa, quer viver o novo de Deus? Então, abandone fatos do passado que trazem dor, que trazem tristeza ao teu coração. Isaías capítulo 43, verso 18 e 19 diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não percebem? Para viver o novo, eu tenho que abandonar o passado. É tão difícil as pessoas abandonarem o passado. E não é uma questão de memória, é uma questão de soltar coisas do passado, coisas que não fazem parte da sua vida, coisas que não condiz com você, histórias que Deus já te perdoou, momentos que Deus já te curou, situações que você já venceu. Você não pode deixar com que o passado seja um atormentador do teu hoje. Passou, esqueça o que foi. Ah, mas ainda me olham torto. Mas já foi. Você já se arrependeu. Você já largou aquilo. Você já está num caminho novo. Esquece o que passou. Ah, mas às vezes vem as cenas, sabe, daquele momento onde eu estava gritando com aquela pessoa, estava brigando, estava discutindo. Esquece. Você já se acertou? Já virou a página? Quer viver o novo de Deus? Esquece o passado, não fica perdendo tempo com essas coisas que não estão agregando em nada na sua vida. Esquece o passado, quer viver o novo? Coloca aqui nos comentários, esquecer o passado para viver o novo. Coloca aí, esquecer o passado para viver o novo. Quem está sempre lembrando do passado é o diabo. Quem está sempre lembrando. Então, quem vier na tua cara te acusar de algo do passado, saiba que tem o dedo imundo desse sujo chamado diabo. Segunda coisa, para você viver o novo de Deus, vai ter que abandonar as más companhias. A gente não quer abandonar as más companhias, mas tem gente que só puxa para baixo. Não segura, não levanta. Sabe? Só põe para baixo. São as más companhias. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33 diz: não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes.
gente para se aproximar de você só para tirar, só para drenar tua energia, teu ânimo, tuas forças, teu dinheiro. Gente que só chega para você para contar problema, para contar luta, que só quer, sabe, tirar um pedaço de você. Isso não é uma boa companhia para você. Gente que só está com você porque quer fazer um negócio. Gente que só está com você porque quer ter algum tipo de vantagem. Não acredite naquelas pessoas que se aproximam de você, sabe, e se aproximam de você por aquilo que está acontecendo de bom hoje com você. Não acredite nisso. Sabe, a pessoa nem aí para você e você ainda gastando o seu tempo com essa pessoa. Por quê? São más companhias, você vai ter que ter um discernimento, você tem que pedir a Deus, Senhor, me ajuda a discernir. Me ajuda a discernir, Senhor, porque tem coisas que não estão ajudando. Tem coisas que só atrapalham. Terceiro, antigos hábitos e comportamentos. Abandona isso. Quer viver o novo? Abandona hábitos do passado, situações do passado, coisas que fazia você cair antes. Você, lembre-se que eu estou sempre falando, você é um querido, uma querida de Deus. Não deixe o diabo te arrastar a coisas que você já se libertou. A Bíblia nos diz em Efésios 4:22, quanto à antiga maneira de viver, deixem o velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Deixa o velho homem para trás. Tem vícios que você tinha que agora você não tem mais. Tem comportamentos errados que você tinha antes e agora você não tem mais. Você não pode deixar com que as velhas práticas do passado, de fininho, elas vão voltando na sua vida. Se discipline espiritualmente. Diga, não vou voltar para isso. Não quero ter mais esse comportamento. Não serei mais essa pessoa. Não vou cair nesses erros de novo. Não vou voltar a viver debaixo desse vício, dessa coisa errada. Eu vou me afastar disso. E faça todo o possível para não dar nem vontade de dar um passo em direção a isso. Faça todo o possível para se afastar desse tipo de comportamento que antes, sabe, afetava você, afetava os outros. Você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E para encerrar, a quarta coisa que nós temos que abandonar para viver o novo de Deus, as preocupações e a ansiedade. Eu acho que esse tema da ansiedade é um tema que não é uma matéria que a gente vai estudar uma vez na vida e vai, sabe, aposentar os cadernos. A ansiedade, ela vai aparecer em vários momentos da sua vida. A ansiedade é uma coisa negativa que você vai ter que lutar com ela em vários momentos. Sabe por quê? Porque a ansiedade, ela é persistente. A ansiedade, ela é persistente, por mais que você saiba que Deus está no controle de tudo, a ansiedade, a preocupação, ela vem para tentar esmagar a tua alma, para tentar roubar a tua paz, para tentar esbofetear, sabe, o teu ânimo, e ela tenta chamar a sua atenção para coisas que, sabe, você já entregou para Deus. A Bíblia diz, lancem sobre ele todo o vosso cuidado. 1 Pedro 5,7, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Ele cuida de vocês. Sabe, é uma coisa grande saber que Deus está cuidando de mim. Saber que Deus está cuidando da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, dos negócios, dos projetos, do meu ministério. É uma coisa linda saber que Deus está cuidando. E mesmo assim, a ansiedade, ela tenta como um ladrão, de forma furtiva,
arrancar você desse lugar de tranquilidade, desse lugar de fé, desse lugar de paz. É por isso que nós precisamos lutar com a ansiedade em vários momentos da nossa vida, para que essa ansiedade, essa preocupação não nos roube do novo de Deus, não nos roube daquilo que Deus tem reservado para a nossa vida. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou lhe falar. Deus tem algo grande e algo lindo, marcado para cada um de nós, já preparado, está preparado, a mesa está preparada, certo? Os convidados estão preparados para o dia da tua honra. No entanto, não deixe com que a ansiedade tire de você a capacidade de você ter uma tranquilidade, de você ter um desfrute, de você ter uma vida abundante, de você ter paz em meio às tempestades aqui da vida. Se nós formos viver só de tempestade, se nós formos viver só de dias maus, se nós formos viver só de preocupação, de ansiedade, como que eu estarei manifestando Cristo na minha vida? E outra pergunta, será que essa é a vontade de Deus? Que eu viva sempre me alimentando do que é negativo, do que é ruim? Não, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu tenha uma vida plena. A vontade de Deus é que eu viva a vida que Deus tem para mim aqui nessa terra. É por isso que eu quero que você escreva aqui nos comentários: abandonando a ansiedade e a preocupação. Isso não tem mais poder sobre a sua vida. Amém? Escreve, é melhor você escrever assim: ansiedade e preocupação não tem mais poder sobre a minha vida. Escreve aí nos comentários: ansiedade e preocupação não tem mais poder sobre a minha vida. Glória a Deus! Que coisa boa! Amém? Você vai viver o novo de Deus. Deixa eu profetizar sobre você. Eu profetizo em nome de Jesus que nenhuma dessas coisas vai travar a sua vida. E você vai entrar no novo de Deus em nome de Jesus Cristo. Nada vai te deter. Amém? Glória a Deus. Sela essa palavra agora, compartilhando com 11 pessoas. Manda aí para teus amigos, para teus parentes, para os grupos. Compartilha nas tuas redes sociais. Lembre-se de que foi Deus que trouxe você aqui. E você que está aqui pela primeira vez, te inscreve no canal. Existe um propósito de você estar aqui. Existe um propósito. Deus não erra em nada. Se Deus permitiu você estar aqui, existe um propósito para você estar aqui. Amém? E eu quero compartilhar com você rapidamente o testemunho da Terezinha. Ela escreveu assim: profeta, eu gostaria de compartilhar um testemunho emocionante para mim. Durante uma de suas lives, o Senhor declarou que Jesus estava curando pessoas com alergia. Eu tomei posse dessa palavra para o meu filho Marcelo, que sofria há anos com muitas alergias. E para a glória de Jesus, ele está completamente curado. Agradeço ao profeta e peço que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família. Que bênção de Deus! Que maravilha! Mais uma bênção alcançada por uma das pessoas que acompanha a gente aqui nas orações. A cura de alergia. Jesus cura. Amém? Eu não curo, mas Jesus cura. Amém? E eu quero fazer o nome dele notório. A ele toda a honra. A ele toda a glória. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você pode dar um glória a Deus aí? Dá um glória a Deus. Não, mas eu não sou religioso. Eu não estou falando sobre religião. Estou falando sobre adorar. Adorar a Deus. Amém? Dá um glória a Deus aí. Dá um glória a Deus. É sobre isso. Eu não tô. Em nenhum momento você vê eu tocar no tema religião aqui. Mas dê um glória a Deus. Dê um glória a Deus. Amém? Porque Jesus Cristo está vivo. Glória a Deus. Muito bem, eu quero nesse momento declarar o Salmo 91, mas eu tenho um recado importante. Nós vamos ter a nossa Escola de Profetas dia 22 e 23 de novembro. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção e eu convido você a participar junto com a gente. E uma coisa importante, amanhã eu vou ter uma sala profética exclusiva para todos que já estão inscritos na Escola de Profetas. Tá? Amanhã, 19 horas. Vai ser incrível, vai ser uma bênção e eu vou falar sobre alguns temas aí muito importantes. Um dos temas que eu vou falar é sobre o medo que as pessoas têm
de viver uma vida profética. Eu vou contar experiências minhas, porque eu acredito que foi um processo de Deus eu mergulhar no profético e seguir o ministério profético. Então eu creio que eu vou ajudar muita gente que tem medo de se entregar às direções de Deus, de se entregar à voz de Deus, de viver com intensidade o ministério profético. Eu quero convidar você a participar, vai ser incrível. Você pode fazer a sua inscrição para a escola no meu site www.profetavinicius17.com.br. E também teremos a mentoria Note Certo. Vai estar comigo Thiago Brunet, vai estar comigo Thiago Nigro, Arão Xavier, Átila, Alcir Guimarães, Daniel Brunet e outros. Vai ser incrível. 13 e 14 de dezembro. Empresários que estão aí me ouvindo, faça a mentoria Note Certo. Dê um upgrade na sua empresa e principalmente na sua mentalidade. Agora, sabe o que você vai aprender também nessa mentoria? A consultar a Deus para fazer bons negócios. Certo? Tem muita gente que precisa tomar a decisão. Vem para a mentoria Note Certo. Eu convido você a se inscrever no evento. É só você acessar o meu site www.profetavinicius17.com.br. Está aqui na descrição do vídeo. Clica aqui na descrição www.profetavinicius17.com.br. Certo? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e também, mais uma vez, falando a sala profética amanhã às 19 horas. Eu gostaria, amanhã, olha só, para essa sala profética de amanhã, eu vou almoçar e depois do almoço eu vou ficar até o fim da sala profética em propósito de consagração. E se alguém que vai participar da sala profética puder me acompanhar, tem condições de saúde de me acompanhar, faça isso para orar pela minha vida. Amém? Para orar pela minha vida, para que a unção profética seja liberada, para que seja uma sala profética incrível, certo? E eu convido você a estar junto comigo. Muito bem. Diz assim o Salmos 91. Não esquece de compartilhar, selando essa oração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar pela tua vida, permita-me te abençoar no nome de Jesus Cristo agora. Senhor Deus e Pai, traga cumprimento das tuas promessas, da tua palavra. Aquilo que iria acontecer em anos, aconteça em dias. Que o Senhor traga movimentações poderosas na nossa vida, na nossa casa e também, Senhor, no nosso destino. Oramos no nome de Jesus Cristo para que todo tipo de ansiedade, todo tipo de preocupação se renda a Jesus Cristo agora. Eu quero declarar no nome de Jesus Cristo que um tempo de favor, um tempo de graça, um tempo extraordinário de Deus está sendo liberado sobre a vida dessa pessoa e ela viverá
o melhor de Deus, ela viverá o extraordinário. Eu quero declarar em nome de Jesus que todo peso saia da tua vida agora, ansiedade, preocupação, tristeza, aquilo que te aflige no espiritual, todo tipo de ataque contra a tua vida, para te perturbar, para te incomodar, para te oprimir, sai da tua vida agora. Eu digo inveja cai por terra, maldade caia por terra, obra do inimigo, demônios que estão trabalhando para que essa pessoa não conquiste, não chegue nas promessas de Deus, que estão tentando perturbar. Senhor, a tua palavra diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas nós cancelamos as obras do inimigo e cremos que Jesus veio para destruir as obras do inferno, que toda obra do inferno seja quebrada agora na vida dessa pessoa e que ela seja livre de toda amarra, livre de todo ataque do inimigo, que o sangue de Jesus te proteja a ti e a todos da tua casa, que os anjos do Senhor acampem-se ao redor da tua casa, da tua família, o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída e que você seja abençoado, próspero e que os milagres de Deus cerquem a tua vida. E eu quero declarar que o novo de Deus entre na tua vida, o novo de Deus entre na tua casa, o novo de Deus, as boas notícias, as oportunidades, as coisas incríveis que Deus pode realizar e tem o poder para realizar, comecem a ser liberadas na tua vida, que o poder de maravilha seja liberado no nome de Jesus. E eu declaro saúde no teu físico, saúde no teu emocional, saúde financeira também, e eu declaro a bênção, Senhor, sobre a tua vida e profetizo salvação em toda a tua casa, que o Senhor traga um avivamento dentro da tua casa, que o fogo do Espírito Santo encha a tua vida, o fogo do Espírito Santo encha a tua casa, que o Senhor te leve a orar mais, que o Senhor te leve a meditar na palavra, que uma fome, uma sede pela presença de Deus venha sobre você e que o Senhor abra os teus ouvidos espirituais para você ouvir a voz de Deus. Senhor, abre a visão espiritual dessa pessoa, abençoe seu caminho, direcione, guie seus passos para que essa pessoa ande, Pai, debaixo do sobrenatural de Deus na vida dela. No nome de Jesus eu te abençoo, abençoo tua casa e abençoo tua família. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, gente querida. Toma posse da bênção de Deus, toma posse do milagre, do sobrenatural, no nome de Jesus Cristo. E compartilhe com o máximo de pessoas que você puder essa oração e lembre-se, Jesus te ama. Você é um querido, uma querida de Deus. E eu e a minha esposa amamos cada um de vocês. Você é um amado de Deus. Não esqueça, Deus tem um grande propósito na tua vida. Você vai vencer. Fique em paz. Vai dar tudo certo. Tá bom? Até mais. Que Deus te abençoe. Compartilha com 11 pessoas. E amanhã, 6 e 7 da manhã, estaremos juntos aqui, se Deus quiser. Até mais.
Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E eu profetizo, vai haver justiça de Deus em todas as áreas da tua vida. Toda pessoa que foi enganada, toda pessoa que foi roubada, toda pessoa que teve perdas, prejuízos, toda pessoa, meu Deus, que está clamando a ti de dia e de noite, em favor dos filhos, em favor do casamento, em favor dos negócios. Meu Deus, nós te pedimos justiça nessa petição. Justiça nessa petição. Julga a causa deste homem e desta mulher. A tua palavra diz, Pai, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Também está escrito no Salmos 91, invocarás e eu te responderei. Meu Deus, nós cremos nas respostas divinas e pedimos que a justiça de Deus venha em nosso favor. Eu oro, Pai, por toda pessoa que tem se colocado, Senhor, de joelhos diante de Ti. Por toda pessoa que tem se colocado, Senhor, crendo no milagre, crendo numa intervenção e que tem persistido, Pai. Aqueles que são perseverantes, Pai, aqueles que têm buscado o Senhor frequentemente, libera do Teu poder, da Tua graça sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Há pessoas que pensam que Deus ele vai fazer a mesma coisa para com todos, e não é assim que funciona. A Bíblia diz, aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se lhe abre. Aquele que pede, recebe. Ou seja, toda ação, para toda ação tem uma resposta. Sabe, tem pessoas que querem que Deus faça tudo por elas, mas elas não estão dispostas a fazer nada por Deus. Elas não oram, não buscam, não clamam, não estão na presença de Deus. E se nós queremos que Deus, ele realmente faça coisas maiores na nossa vida, nós também temos que fazer sacrifícios maiores, sabe? Meus dias aqui no Rio Grande do Sul têm sido muito intensos. Eu tenho tido uma agenda aqui, outra agenda ali, eu tenho resolvido uma coisa aqui, resolvido outra coisa ali. Mas meu compromisso na oração, eu não quebro. Sabe, esses dias eu estava domingo na igreja, aqui em Rosário, e que coisa incrível, como estava frio, havia uma camada de gelo em cima da caminhonete, certo? E estava 1 grau que estava marcando no computador ali da caminhonete. Agora, poderia estar até 0 grau ou -1, porque dá sempre uma diferença. Deixa eu lhe dizer uma coisa, quando nós temos um compromisso com Deus, nós precisamos nos manter firmes no nosso compromisso. E você que está aí me ouvindo nesse momento, se você está buscando a Deus pela manhã e à noite, Deus vai operar na sua vida de uma forma diferente, certo? E eu estava ouvindo o testemunho de uma mulher, ela ficou 21 dias orando comigo às 6 da manhã, às 18 horas, e Deus interviu em uma questão de câncer. Ou seja, sempre que há uma busca intensa, vai haver uma resposta diferente. Então eu quero que você grave isso. Para toda resposta diferente, tem que haver uma busca intensa. Naamã, para ele ser curado da lepra que ele tinha, ele teve que sair da terra natal dele e ir até a casa do profeta. Ele foi em outro país. E um detalhe, numa época que não tinha avião, numa época que não tinha carros velozes, tudo que eles tinham eram cavalos, eram carroças, charretes, certo? E ele veio, ou seja, foram vários dias de viagem, buscando a cura, buscando o milagre, buscando a intervenção de Deus na vida dele. Algumas pessoas jamais saíram da sua casa para buscar a Deus. Sabe, jamais elas teriam
eu posso dizer, a iniciativa de ir de um estado para o outro, ou de um país para o outro, para buscar a Deus. E sabe, a pior desculpa que eu já ouvi foi pessoas que disseram assim para mim: não, Deus está em todo lugar e Ele vai me ouvir em todo lugar. É claro, claro, isso está certo, mas é uma desculpa. Sabe por quê? Porque há momentos que você tem que buscar a Deus de uma maneira mais intensa. E você tem que estar nos lugares que Deus vai chamando você, lugares que Deus vai chamando você, lugares que Deus vai te atraindo, lugares que Deus vai lhe conduzindo, e nesses lugares, Deus vai operar algo na sua vida, e algo diferente. E quando Naamã chega, olha só, quando Naamã chega na casa do profeta, o profeta não quis atender ele. Talvez nos dias de hoje, se o profeta não quisesse atender uma pessoa, a pessoa iria fazer até um vídeo: olha aqui, gente, que coisa terrível, o profeta não quer atender. Bem, naquele tempo lá, Naamã simplesmente ficou enfurecido e estava retornando para casa porque o profeta não quis receber. O profeta não recebeu ele, mas o profeta deu uma palavra para ele, através do seu servo. E disse para ele que ele deveria se banhar 7 vezes no Jordão. Algumas vezes Deus vai fazer exatamente isso conosco. Ele vai nos dar direções. A cura não vai acontecer instantaneamente, Ele vai nos dar direções. E essas direções, quando elas são seguidas, quando elas são obedecidas, então milagres acontecem. É que as pessoas não querem hoje, sabe, sair da sua zona de conforto. Elas não querem sair, sabe, daquilo que elas está ao alcance delas, mas tem coisas que está fora do nosso alcance. E mesmo assim nós devemos ir para buscar, ir para ter. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não faço tudo o que eu quero. Eu não me movo, sabe, em toda direção que eu gostaria de me mover. E sabe por quê? Porque eu sigo uma direção de Deus. Eu sigo uma palavra de Deus para a minha vida. Eu quero seguir aquilo que Deus vai colocando na minha vida, aquilo que Deus vai me direcionando, para onde Deus vai me mostrando, eu estou indo. E eu gosto de agradar a Deus nos mínimos detalhes, mesmo que aquilo me doa, sabe? Mesmo que aquilo venha mexer com a minha, eu posso dizer, com a minha vontade, com o meu ego, com o projeto pessoal. Se você perguntar para mim: profeta, lhe chamaram para você pregar nesses 2 eventos? Eu vou dizer para você que eu recebo convites de várias partes do Brasil e de várias partes do mundo. E eu não consigo, sabe, cumprir a maioria dos convites. Eu geralmente agradeço pelos convites, mas Deus me dirigiu para vir a Rosário do Sul, Deus me dirigiu a vir a Santa Maria e estar nesses eventos, que foi o culto de domingo que nós tivemos e o evento de ontem em Santa Maria. Ou seja, foram direções que Deus me deu. E talvez eu poderia, sabe, colocar a minha vontade. Meus filhos estão de férias do colégio, eu poderia dizer: não, nós vamos descansar por 10 dias. Mas isso não aconteceu. Nesses 10 dias eu tive agenda, nesses 10 dias eu tive compromissos, nesses 10 dias. E agora que eu vou ficar 2, 3 dias aqui descansando, mas eu estarei com as minhas lives, resolvendo o problema por telefone, resolvendo coisas lá de São Paulo e dos meus eventos. Ou seja, eles descansam, eu trabalho, né? Eu só posso sair depois que eu conseguir resolver todos os meus compromissos. E deixa eu lhe dizer, sábado eu já estou retornando para São Paulo, se Deus quiser, e domingo agora eu estarei no culto da virada de chave, que vai acontecer na nossa igreja em Alphaville, Barueri, São Paulo, Avenida Aruanã, número 120. Então domingo já estarei de volta, se Deus quiser. E por que eu estou falando essas coisas para vocês? Porque quando nós estamos seguindo uma direção de Deus, nem sempre vai ser confortável, nem sempre vai ser uma coisa favorável, nem sempre vai ser uma coisa que você queira fazer. Sabe, o Jonas, quando nós criticamos muito, coitado do Jonas na Bíblia, Jonas foi um profeta que a gente chama ele de profeta fujão, mas gente, não tem direções que Deus dá que às vezes não é fácil de seguir.
Tem direções que Deus dá que vai mexer com você. Você quer estar num lugar e Deus está te mandando para outro. Sabe, você quer fazer uma coisa e Deus está mandando você fazer outra. Sabe, isso mexe com a gente. Isso mexe com a gente. Isso mexe com o nosso ego, isso mexe com a nossa, com o nosso descanso, isso mexe em muitas coisas da nossa vida. Mas eu tenho um testemunho sobre isso. Obedecer a Deus nos mínimos detalhes vai fazer toda a diferença lá na frente. Você sabe que quando eu cheguei a São Paulo e depois me caiu a ficha e todas as mudanças que eu havia feito na minha vida, e eu estava orando no meu escritório que eu tinha alugado lá em São Paulo naquela época, e eu estava orando e chorando e dizendo: Deus, o Senhor me trouxe para cá, Deus, eu perdi minhas coisas. Na verdade não tinha perdido, eu tinha botado para vender, mas na minha cabeça ali, Senhor, foi uma burrada minha, eu pensei na minha cabeça, foi uma burrada minha, tudo isso, todas essas mudanças, Senhor, e agora eu não estou gostando aqui desse lugar, e tantas coisas assim, estava falando para Deus naquele dia. E eu disse: Senhor, por que tu fizeste isso comigo? O Senhor poderia continuar me levantando lá do lugar onde eu estava bem, sabe, perto da minha família, perto dos meus amigos, e eu estava bem lá. E daí Deus me disse assim: eu queria ver se você ainda me obedecia. Foi a única resposta que eu recebi de Deus. Depois o tempo passou e acabei gostando de São Paulo, acabei me conectando a outras pessoas e tantas coisas boas aconteceram na minha vida obedecendo a Deus. Então, às vezes, a gente não entende as coisas. Sabe, somos como crianças mimadas. Somos como crianças mimadas em muitos momentos da nossa vida e não entendemos as coisas. Não entendemos o agir de Deus, não entendemos o trabalhar de Deus, não entendemos por que Deus está nos pedindo certas coisas. Mas saiba que se Ele está dizendo para você se mover, é porque Ele quer te abençoar. Se Ele está dizendo para você, sabe, sair da sua zona de conforto, é porque tem algo maior esperando por você, com o seu nome lhe aguardando. E você tem que ser sensível a esses direcionamentos do Espírito Santo. Você precisa ser sensível aos direcionamentos do Espírito Santo. Escreve aqui nos comentários: preciso ser sensível aos direcionamentos do Espírito Santo. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, eu deixo essa direção para você, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. E eu também quero, nesse momento, declarar o Salmo 91, mas antes disso, eu quero pedir para você, deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza. E se você puder compartilhar com outras pessoas, compartilha também em nome de Jesus, certo? Hoje nós estamos na televisão, de domingo a domingo estamos na Bandeirantes, temos servido a vida de milhares e milhares de pessoas. Muita gente tem sido abençoada através dos nossos programas de televisão. E se você quer ser uma coluna profética do nosso ministério e nos ajudar em nossos programas de televisão, entra no meu site www.profetavinicius17.com.br e nos ajude. Tenho certeza que Deus vai te abençoar tremendamente e poderosamente. Amém? Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Inclusive, deixa eu falar rapidamente dos meus livros. Esse livro aqui, esses dois aqui, o livro Top 100 e o livro Sonhos. Esses livros aqui têm abençoado a vida de muitas pessoas. Lá no meu site também você pode pedir esses livros. Você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Eu vou deixar aqui fixado nos comentários, certo? A nossa chave Pix do nosso ministério. Se você quiser nos ajudar, se Deus falar ao seu coração, que Deus te retribua 100 vezes mais em muitas áreas da tua vida, do nome de Jesus Cristo, tá bom? Deixa eu deixar aqui esses livros, aqui ajeitadinho. Deixa eu declarar o Salmo 91. Antes do Salmo 91, deixa eu dar 2 testemunhos aqui para você que eu achei maravilhosos. Arineide, eu estava ouvindo a live da oração da manhã, no dia 26, quando o profeta falou de cura para quem estava sentindo dor no ouvido, e para a honra e glória do Senhor eu tomei posse da palavra, e à tarde eu já não sentia mais nada. Moro em Toronto, Canadá. Que Deus abençoe o Senhor, profeta. Olha que bênção. Lisandra, profeta, eu sou empreendedora do ramo da beleza e vinha pedindo a Deus prosperidade e portas abertas. Acompanho suas lives e na live das novas bênçãos, um dia o Senhor profetizou novos contratos fechados.
Segunda-feira passada fechei parceria de serviços com um órgão público. Glória a Deus, obrigado por sua intercessão, que Deus abençoe. Deus é fiel. Olha quantas coisas maravilhosas estão acontecendo através das orações. Amém? E eu quero pedir para você compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Mande para os seus amigos, para os seus parentes, para as pessoas próximas. Certamente Deus vai operar na vida deles e vai retribuir na tua vida por você compartilhar. Diz assim o Salmos 91: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás o terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Permita-me te abençoar em nome de Jesus Cristo. Quero te abençoar a tua casa, abençoar a tua família agora. E se você está com algum problema de saúde, se você está com problema com o filho seu, problema no casamento, problema nas finanças, coloca aqui nos comentários, certo? Porque Deus vai fazer justiça por você. Deus vai fazer justiça por você, eu acredito, sabe? Que tem orações que mexem com as coisas. E o Senhor está me mostrando que nessa oração Deus vai mexer com muitas coisas. Então coloca aqui nos comentários agora, coloca aqui nos comentários qual a tua maior necessidade. Eu vou orar e vou profetizar que Deus vai mexer nesse assunto ainda essa semana. Amém? Deus vai mexer nesse assunto ainda essa semana. Você acredita? Glória a Deus. Bem, você pega os testemunhos aqui que eu tenho dado para você e você vai ver que toda palavra profética Deus tem agido de uma forma incrível e sobrenatural. Amém? Eu acredito nisso. Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, vem com o teu poder agora em favor de cada pessoa que está orando junto comigo e toque-os com o teu poder, ó Deus. Arranca completamente, Pai, toda angústia, toda dor, toda aflição, tudo aquilo que perturba ou que oprime pessoas. E que ela seja livre agora, que ela seja liberta agora no poder de Jesus Cristo. Eu digo a toda enfermidade, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo ao câncer, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo a dores nos joelhos, nos calcanhares, dores no corpo, inflamações, infecções, rendam-se a Jesus Cristo agora. Eu quero declarar saúde. Pelas pisaduras de Jesus fomos curados. Eu digo a todo mal, seja curada agora. Em nome de Jesus, a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor nos deu poder e autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo e nada nos faria dano algum. Eu me levanto agora contra toda ação de Satanás contra a vida dessa pessoa. A todo espírito de atrapalho, de confusão, a todo tipo de ataque na mente, a todo tipo de opressão espiritual no ambiente da casa, no ambiente do escritório, no trabalho dessa pessoa. E eu digo a esse mal, sai, 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 sai agora do caminho da vida dela em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar que a mão do Senhor está sobre a tua vida. A mão do Senhor está sobre a tua casa. A mão do Senhor está sobre cada área da tua vida, no nome de Jesus Cristo. Que haja milagres, que haja intervenção, que haja mudança, que haja cura e que haja transformação em nome de Jesus. Meu Deus, abre as portas, traga avanço, traga prosperidade, traga cura, traga vida, traga saúde, traga alegria para a vida dessa pessoa em nome de Jesus. E eu oro, Pai, por toda mãe que tem orado pelos seus filhos,
pela salvação de todos da sua casa. E eu oro para que haja intervenção em nome de Jesus Cristo, haja salvação em toda a casa. Eu quero já profetizar e declarar: todos dessa casa vão servir ao Senhor. Todos dessa casa vão servir ao Senhor. Todos dessa casa terão encontro com Jesus Cristo, todos dessa casa. Senhor, eu te peço, abre os ouvidos dos teus filhos, dá direção para eles. E todo aquele que precisa se mover, Pai, que a partir de hoje consiga se mover em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, paz e prosperidade a ti e a todos da tua casa. E eu quero agradecer a todo o povo gaúcho, certo? E agradecer a Igreja de Rosário do Sul, que me recebeu lá, os irmãos, o carinho, o afeto, muito obrigado. Também o evento ontem em Santa Maria, também arrecadamos muitos alimentos, certo? Foi incrível, gente, certo? Que Deus abençoe. Muito obrigado aos pastores, muito obrigado aos irmãos, muito obrigado aos amigos, muito obrigado às colunas proféticas que também estavam nesse evento. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e obrigado pelo carinho, obrigado pelas orações, vocês são sensacionais, amo o Rio Grande do Sul, amo o povo gaúcho, amém, amo o povo gaúcho, amo o nosso Brasil. Que Deus abençoe a todos, paz e prosperidade, Jesus te ama e eu e minha esposa amamos cada um de vocês. 9 horas da manhã, uma palavra para a tua vida, não perca, e às 18 horas a nossa oração da noite. Que Deus abençoe a todos e até mais. Até mais. Até mais.